Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos em nossa casa. E hoje nós preparamos uma reflexão que ela é a segunda parte, praticamente, da nossa conversa da semana passada, não é? Ou seja, hoje a gente encerra praticamente, não é, todas as reflexões que nós realizamos ao longo desse ano com a obra, uma das obras de Allan Kardec, que é o livro, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o Espiritismo. E esse capítulo, ele é um capítulo de complemento, na verdade, né? O final dessa obra, Kardec destinou a vários comentários de um contexto de preces e orações. Então a ideia, nós conversamos um pouquinho a esse respeito, né, é trazer algum contexto ilustrativo e interpretativo do que realmente é o poder da prece, não é? A maneira, qual é o veículo, o mecanismo, né, a funcionalidade da prece. Essa é a ideia, não é? E eu me lembro que a semana passada eu até brinquei com o grupo que aqui estava, não é? Eu perguntei, todo mundo sabe fazer uma oração? Todo mundo fala, a gente sabe, né? E na verdade, para fazer uma oração, é preciso a gente selecionar o pensamento. Então, o nosso acesso para uma oração é o pensamento. E quanto mais isento estiver o pensamento de ruídos, né, de contaminações, mais profundo é o contexto que o ser consegue mergulhar dentro das suas ideias. Mais o ser consegue externar, né, a natureza do espírito. E a natureza do espírito, ela vem de encontro com as leis da criação. E as leis da criação, elas estão escritas na consciência do homem. Então, todo o ser, dentro de sua consciência, tem condições estabelecidas da verdade. Muitas pessoas, né, dizem que a verdade ela deve ser sempre vista de um ponto de vista relativo. Mas, intrinsecamente em todo ser, existe a verdade da criação. Essas leis, elas nos impelem à evolução. Então, todos nós, todos sem exceção, estamos sujeitos a uma lei do progresso. E essa lei do progresso, ela tem uma relação intrínseca com as leis naturais. Então, tudo aquilo que nós pensamos tem que estar direcionado para o nosso contexto evolutivo. E todas as vezes que nós nos atrasamos construindo ruídos em nossa mente, esses ruídos originados por mágoa, por inveja, por ódio, por raiva, pela vitimização, não é? São características viciosas ao ser e que deixam o pensamento sobre constante égide deletéria. Isso constitui
realmente um atraso na percepção do contexto evolutivo. Que cada um que aqui está, cada um que está lá fora, cada um de nós, está programado para isso. Não que alguém nos programou, nós nos programamos. Mas nós temos a liberdade de escolher. Assim como nós programamos esse contexto, nós podemos escolher. E na grande maioria das vezes, nós fazemos escolhas que nos agradam. E nem tudo que nos agrada é aquilo que nos convém. Nem tudo que nos agrada é aquilo que nos convém. Portanto, quando nós fazemos uma prece, nós fazemos uma oração, é a abertura de um canal. Nós estamos abrindo um canal de comunicação. E nós temos que ter cuidado com o que a gente pede. Porque se a gente pedir paciência, possivelmente a prova vai ser dura. Porque é por meio dessa prova que a gente vai ter que desenvolver a paciência. Não cai paciência no colo de todo mundo, cai? Não cai. Quando nós temos muita ansiedade, nosso pensamento vive no futuro. Quando nós estamos muito deprimidos, nosso pensamento vive lá no passado. São coisas que realmente nos afetam e que não deveriam. E na grande maioria das vezes, quando a gente pede algo para arrefecer esse sentimento, essa condição da qual nós estamos sofrendo, vem algo realmente não para simplesmente resolver a situação, mas para que possamos construir um resultado. E esse resultado é que nos fará aprender. Portanto, quando nós abrimos mão de fazer uma oração, de fazer uma prece, nós temos que fazer com brevidade uma avaliação da situação que nos afeta. Porque às vezes a situação que nos afeta é para o nosso próprio bem. E aí vocês podem estar pensando assim, sujeito é louco, né? Porque eu vou escolher passar por uma coisa ruim. Vai. Infelizmente, nós vamos. Quando nós observamos, eu costumo sempre dizer isso aí, né, nas nossas reuniões, nos nossos cursos aqui, né? No processo de fecundação de um óvulo, não é? Há uma disposição de milhões de espermatozoides, mas só um, o melhor deles, é que vai conseguir fecundar o óvulo. E aí a mãe inicia uma gravidez de uma pessoa que nascerá com uma tetraplegia. Como é que a gente explica isso? Como a gente explica isso? Se era o melhor, se biologicamente era para ser o melhor. E é o melhor. Porque eu acabei de dizer para vocês que o processo evolutivo, a oportunidade desse ser em estar dessa maneira, é por conta da necessidade de evolução. E possam ou não acreditar, foi uma escolha desse ser. Porque todos nós escolhemos. Nós não nos lembramos. Então, nós vamos observar aqui, nesse contexto da obra de Allan Kardec, ele faz uma condução
geral de um grupo de preces que podem nos orientar. O interessante não é decorarmos a ideia, não é simplesmente sairmos repetindo as frases ou falando as palavras. Porque não são as palavras e a maneira com que nós as colocamos que abre esse canal de comunicação. Porque as palavras, elas são frutos do pensamento. Então, antes de proferir alguma palavra, houve um pensamento para construir aquela ideia. Olha que coisa interessante. Quando nós olhamos, vou fazer um paralelo, a natureza, ela é uma natureza vibratória. Não é? Tudo que está ao nosso redor são corpos vibratórios. Esta parede, esta cadeira, o tecido da nossa roupa, o nosso corpo. E mais interessante do que isso, é que existem em cada corpo uma condição de frequência de vibração. Tudo no universo é frequência, inclusive o pensamento. O pensamento é que ele veicula, é como se fosse um veículo, levando uma construção mental ao cérebro, para o cérebro processar aquilo que nós pensamos em símbolos fonados. Porque podem ser símbolos grafados. E olhando por este ângulo, a humanidade, ela está perambulando pelo planeta nos últimos 220 mil anos. Vocês acreditam que os primeiros seres, humanos, os nossos protótipos, vocês acham que eles falavam? Sim ou não? Nós só temos alguma noção, alguma noção da escrita, nos últimos 10 mil anos. É nesse período que até onde nós conseguimos, pela história e pela ciência, descobrir a construção de alfabetos. Mas o simples fato de a gente construir um alfabeto, eu posso transformar ele em um som? Olha que coisa interessante, né? A gente não pensa nisso, né? Quando nós olhamos a luz, se nós pegarmos um pequeno prisma e colocarmos numa certa condição na luz, nós vamos abrir em 7 frequências de cores. Ou seja, a luz branca, a sua composição é de pelo menos 7 cores. Então nós temos do vermelho ao azul. E o som? Não é onda? Não é? O som não é onda? Sim ou não? Como a luz, não é? É uma onda. Nós dividimos o som em quantas frequências? Nós conhecemos Pitágoras, um grande estudioso dessa questão. Nós temos 7 notas musicais, das quais 5 são os sons decompostos, que nós aprendemos no primeiro ano da escola fundamental. A, E, I, O, U. Esses são 5 sons solares, positivos, construtivos, representam o nosso eu, nosso interior, nosso campo mental. Mas e as consoantes? Olha que coisa interessante. E as consoantes? Tentem falar B sem o E. O que sai? Experimente.
D, Z, V. Não é interessante? Então, as ondas pronunciadas em palavras têm frequências que são saudáveis. E quando elas são estimuladas pelo campo do pensamento, o veículo do pensamento constrói uma frequência vibratória que não tem fim. Então, antes, pensar, aliviar e cuidado ao falar. E muitas pessoas acreditam que proferir uma oração não tem um peso vibratório e saem repetindo as palavras. Mas isso não é verdade. Toda oração tem um peso vibratório que vem da frequência do nosso pensamento com quem nós quisermos nos conectar. E não com a figura de quem nós gostaríamos de nos conectar. E quando nós realizamos uma prece, uma oração, um pensamento, uma elevação a Deus, nós não precisamos fazer um texto, porque essa é uma inteligência que está em todo lugar, inclusive dentro de nós mesmos. Não há como escolher palavras para dizer a Deus, é externar o que eu sinto no meu campo emocional por meio do meu pensamento. Tem bastante mãe aqui, não tem? Quem é mamãe aqui? Levanta a mão. Aí, que beleza. As mamães, elas estão preparadas. Estão preparadas. Oração de mãe tem um peso muito maior do que a de pai. Por que vocês acham isso? Porque a mulher, a mãe, ela constrói a condição de uma conexão. Muitas vezes a mãe sente o que o filho está passando à distância. E ela não sabe explicar por quê. Essa é uma conexão mental. Então, quando a mãe faz uma prece, quando a mãe pede a Deus pelo filho, a potenciação, ela é inimaginável. Nós, homens, precisaremos aprender muito a esse respeito. Olha que coisa interessante aqui, não é? Todo mundo conhece o Pai Nosso, né? Está em Mateus, no Evangelho de Mateus. Quando nós olhamos uma simples frase, Pai Nosso que estais no céu, o que esta frase quer dizer? Em que céu? Se nós olhamos para cima, agora à noite, vocês não veem o azul, vocês veem a ausência de luz. Então, onde é esse céu? O que se quis dizer com isto? Não é o lugar, mas é o sentimento, não é? E aqui Kardec faz uma pequena dissertação dizendo, não é? Que acreditamos em vós. Tudo revela o vosso poder. Por quê? Deus é presente em onde Ele estiver e Ele está em tudo e em todas as coisas. Percebe? Então, o sentimento de quando eu falo, Pai nosso que estás no céu, eu estou fazendo um louvor, porque eu creio que Ele se encontra em todos os lugares. E assim, deixo o meu convite para vocês a analisarem essa oração, não é? Venha a nós o vosso reino. Que reino? Aonde está esse reino? Não é?
Este reino é o reino das leis perfeitas. Eu acabei de dizer para vocês que tudo o que há no universo eclode das leis naturais, são leis divinas. Leis do progresso, lei do amor, lei da procriação, lei do trabalho. Tudo o que nós realizamos é esforço de um trabalho. A preguiça é doença. Joana de Ângeles é que diz isso. O preguiçoso, ele está doente, ele está viciado. Percebe? Então, essa é a ideia de quando nós olhamos uma oração. Eu trouxe algumas, não é? Curtíssimas até, de pessoas assim, que nós até podemos conhecer ou não, né? São João da Cruz, né? São João da Cruz, ele rogava a Deus, dizendo assim: Deus da minha vida, nada pode fazer-me contente, pois toda a minha alegria vem da vossa visão. E me falta porque não vos tenho. Se é vossa vontade, meu Deus, vivo abandonado. Tomarei meus anseios para o meu consolo, enquanto viver neste mundo. Quando surgirá a aurora daquele dia encantador, quando, ó minha glória, poderei deleitar-me em vós, libertado do pesado fardo deste corpo. Mas minha vida pode dar maior glória ao vosso eterno ser. Em verdade, não desejo que ela termine. Olha a reflexão de São João da Cruz. Ele faz uma correlação dele com Deus. Deus vive nele. Ele se entrega ao passo da vida a Deus. Não é uma pessoa. É a integração do ser. São João, ele sentia-se integrado a Deus. Por isso eu disse a vocês, a grande maioria das vezes, nós escolhemos, mas nem tudo o que nós escolhemos nos convém. Essa reflexão de São João da Cruz, ela é fantástica. E vocês encontrarão ainda, nesse livro, várias orientações sobre preces, não é? Mas a fórmula é sempre a mesma. Refletir primeiro, esvaziar o seu copo, para depois encher o copo novamente. No nosso encerramento, eu vou deixar a reflexão, como hoje é o nosso último encontro desse ano, aí a gente vai fazer o fechamento com vocês. E todos irão participar, tá bom? O que eu tinha para o momento é isso, e vamos passar para a segunda etapa do nosso trabalho. Muito obrigado.